Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos continuar com a nossa matéria? Olha, até a última aula, até a nossa provinha, a gente trabalhou com morfologia. Agora a gente vai começar com sintaxe. Professora, o que é isso? Como assim a gente trabalhava com morfologia? Eu não sei nem o que é essa palavra. Então, a língua portuguesa, ela se divide, né? Em vários pedacinhos assim, para a gente poder entender, para a gente poder estudar. Então, são áreas que a gente tem na própria gramática para a gente poder analisar os fatos da língua. Então, a gente tem a morfologia, que vai se preocupar com a origem das palavras, a formação das palavras, as classes gramaticais. Então, nós estudamos substantivo, adjetivo, verbo, não foi? Isso é morfologia. Né? É a caixinha a qual cada palavra pertence. Agora nós vamos trabalhar com sintaxe. O que é isso? Já é o sentido ou a função que aquela palavrinha vai ter naquela frase em que nós a inserimos. Então, é diferente o olhar. Nós vamos ter nessa frase substantivos, adjetivos, verbos, normalmente, certo? Mas nós vamos olhar para essa frase analisando as relações que essas palavras estabelecem entre si. E aí a gente vai chamar esse estudo de sintaxe. Vamos ver o que o livro de vocês diz? Olha, morfologia é o estudo das palavras quanto à classe gramatical e a formas. A sintaxe é o estudo da combinação dos termos que compõem uma frase e das regras que a organizam. Tudo bem? Então, nós vamos começar do início. Ai, professora, que pleonasmo é esse? Começar do início? Ah, não, tem gente que começa pelo final. Ó, Machado de Assis, quando escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, começou a contar a história da morte, meu amor. Então não tem essa não, que a gente só começa do início. Tem gente que começa do meio, começa do final. Mas vamos começar do início hoje, tá bom? Então, o que é frase? O que é oração? E o que é período? Primeira coisa que a gente vai estudar. Olha lá, frase é uma palavra só, professora? Pode ser, uma palavra só. Ou um conjunto de palavras, mais de uma palavra, professora? Sim, mais de uma palavra. Que em determinado contexto tem sentido completo. Pode ou não conter verbos. Então, olha só, a primeira coisa que você tem que saber e lembrar, a gente está revisitando isso, hein? Porque você já estudou isso no Ensino Fundamental 1. Tem de ter sentido completo. Para ser frase, tem de ter sentido completo. Se você chega assim e fala assim, eu vou... Vai o quê? Vai aonde? Como assim? Não tem sentido completo, né? A maçã... O que é a maçã? Não tem sentido completo, entende? Então não é frase. Pode ser um pedaço da frase, mas frase não é. Porque a frase precisa ter sentido completo. Deu para entender isso? Então, primeiro conhecimento que você tem de resgatar aí. Combinado? Aí, vamos lá. A frase pode ter verbo ou não. Isso. Por isso, nós temos dois tipos de frase de base. Frase verbal e frase nominal. Frase nominal é a que não tem verbo. Então, quando eu digo assim, que dia lindo! Que aula maravilhosa! Eu usei verbo? Não, não usei verbo. Então, isso é o quê? Uma frase nominal, porque tem sentido completo? Tem! Você não vai me fazer pergunta quando eu digo que dia lindo, tá completo o sentido, percebe? Frase nominal. Eu não usei verbo, mas eu transmiti uma ideia. Ok? Frase verbal é o que a gente vai chamar de oração. Período como conjunto dessas orações. Então, quando a gente tem verbo na frase, a gente vai chamar de frase verbal de início. E quando a gente não tem verbo, a gente vai chamar de frase nominal. Tudo bem até aí? Um exemplo de frase verbal, similar a que eu dei como exemplo de frase nominal, que dia lindo! Eu poderia dizer assim, hoje o dia está lindo. Eu transmiti a mesma ideia, não foi? Só que de duas formas diferentes. No que dia lindo,
Frase nominal, porque eu não usei verbo. Agora, hoje o dia está lindo. Olha o está, verbo. Frase verbal, tá bom? Então, vamos lá. Uma frase construída sem verbo é chamada de frase nominal. Agora, a frase ou parte dela que se organiza em torno de um verbo ou uma locução verbal de forma expressa ou implícita, porque o verbo pode estar implícito, chama-se oração. Então, vejam só, a frase verbal, ela vai ser, dividida em orações, ou pode ser uma oração só. Como é que a gente vai saber isso? Contando os verbos. Então, a gente já vai começar a estudar sobre período. Olha o que chama aí de período, ó. A frase organizada em torno de um ou mais verbos ou locuções verbais também é chamada de período. Então, vamos lá? Frase verbal é um período. Esse período pode ser simples ou composto. Olha lá, passei aqui. O período formado apenas por uma oração chama-se período simples. E quando ele tem duas ou mais orações, vai ser chamado de período composto. Professora, como é que eu sei isso? Então, vamos trocar em miúdo? Você vai olhar para a frase. Aí você vai ver se tem verbo. Se tem verbo, você já sabe que é uma frase verbal. Mas como é que você vai classificar, essa frase verbal? Aí você vai olhar quantos verbos tem. Tem um verbo só. Então, aquela frase é composta por uma oração só. Percebeu? Se só tem uma oração, a gente vai chamar de oração absoluta e vai ser um período simples. Agora, você foi lá e contou os verbos da frase. Tem mais de um? Tem 2, 3, 10? Não vai ser mais período simples. Vai ser período composto. Por que período composto? Porque vai ter duas ou mais orações. Cada verbo forma uma oração. Entende? A gente só tem que ter cuidado para não olhar uma locução verbal e achar que são dois verbos e contar como duas orações. Por exemplo, ele vai chegar cedo hoje. Ele vai chegar cedo hoje. Esse vai chegar é uma locução verbal que tem o mesmo sentido de chegará, não é? Então, ele vai chegar é uma locução verbal, vai contar como um verbo só. Então, vai contar como uma oração só. Vai ser um período simples. Deu para entender? Então, recapitulando. A gente vai analisar a frase e a relação das palavras nessa frase, certo? Quando eu tenho uma frase que não tem verbo, eu chamo de frase nominal. Quando eu tenho frase com verbo, eu não vou chamar de frase verbal. Não, ela é verbal. Mas eu já vou chamar de período. Período simples ou período composto. Como? Quando vai ser período simples? Quando só tiver uma oração. Quando eu vou chamar de período composto? Quando tiver duas ou mais orações. Tudo bem? Ah, professora, mas eu não entendi bem como é que eu sei o número de orações. Pelo número de verbos. Então, como é que eu olho para a frase? Tem um verbo só? Uma oração. Período simples. Ah, tem dois verbos? Duas orações. Período composto. É fácil. Tá bom? Nós acabamos de estudar verbo, ó, tá fresquinho na nossa memória. A gente reconhece os verbos numa frase. Tá bom? Muito bem. A partir daí, nós vamos ter o conceito de sujeito e de predicado, que são os elementos principais de uma frase. Mas a gente vai ver numa outra aula, num outro momento. Eu quero que vocês acessem o livro de vocês, na página 17, e que vocês façam os exercícios e vocês leiam. Na aula ao vivo, online ou presencial, a gente vai conversar melhor sobre isso. Tá bom? Tirando as dúvidas, vendo os exercícios, fazendo correções. Então, não deixa de abrir o seu livro, página 17, para acompanhar melhor este conteúdo que a tia falou aqui hoje com vocês. Tá bom? E aí a gente tira as dúvidas tete a tete, ao vivo. Combinado? Ó, um beijo, tô morrendo de saudade. Cuide-se, tá bom? Fica com Deus.